Boa tarde, povo de luz. Vem aqui deixar um recado, trocar uma ideia com vocês sobre espiritualidade na prática, como sempre, né? Também vamos falar sobre as questões, agora os novos movimentos aqui do Centro de Terapias Integrativas Mãe Maria. A gente vai falar hoje também sobre energia de troca nos atendimentos, tá? O quanto é importante isso, tá? E o porquê também de nós aqui do Centro de Terapias viemos para quebrar alguns paradigmas em relação a isso. E quanto a gente é criticado, né? Mas a gente não está trabalhando para quem nos critica, a gente está trabalhando para quem quer receber. Então é isso. E a gente segue uma hierarquia espiritual, a gente segue uma egrégora, a gente segue um conhecimento vindo da fonte e não coisas, achismos sem aprofundamento. Olá, boa tarde, Cláudia. Então, tudo aqui é sob orientação da egrégora que sustenta esse trabalho. Bom, então, a primeira coisa é falar sobre trabalhos espirituais. Às vezes as pessoas dizem, mas vai cobrar, não vai? Quando a gente montou mesmo o Centro de Terapias Integrativas, não sei se vocês já viram aí no feed, tem um post aí que diz, isso aqui não é um centro espiritualista. Mas trabalha com espíritos, trabalha com espiritualidade? Ok, mas não é, por definição, um centro espiritualista, é um centro terapêutico. Sim, todos os trabalhos são cobrados. Sim, por quê? A espiritualidade, eu tive que quebrar vários paradigmas internos quando comecei aqui com esse espaço, né? Eu sou dirigente, para quem não sabe, e a gente trabalha aqui com apometria, com reiki. Agora o reiki vai passar a partir de essa última semana de reiki presencial. O reiki vai passar todo ele para online, todo ele à distância. Então vocês não vão precisar vir até o Mãe Maria, é só vocês entrar no grupo lá, que tem um grupo só de reiki, fazer o Pix de R$8, olha, os preços são irrisórios, lembrando disso. São preços simbólicos. Por quê? Para ter para a pessoa que está dando, não o subconsciente dela diz assim, é de graça mesmo, então eu nem vou me colocar, nem vou dar muita importância. Eles que mandem lá e tal, é de graça, botei meu nome. Não, é para pessoas que, tipo, cara, eu vou pagar esses R$8, mas é tão pouco, não importa o valor. Tem que entender que dinheiro é energia, tá? Então, o importante é essa energia estar circulando. Então, se é pouco, melhor, faça o pagamento, porque aí a pessoa já se compromete mais. E dentro dela diz assim, não estamos fazendo algo de graça, eu estou pagando por isso, então eu vou me comprometer. Eu vou me entregar mais para o processo. A orientação qual é? É 15 minutos ficar em silêncio comigo mesmo, sem celular? Bom, ok, a partir das 19, é isso que eu vou fazer. Senta lá, respira, faz uma meditação, tira um momento para ficar consigo mesmo. Então todas as pessoas deviam ter todo dia, mas a gente não consegue, por N motivos. Mas é o momento de começar a treinar e treinar o nosso mental, o nosso acondicionamento organizacional, tá? De organização, nos organizarmos para que a gente consiga ter no mínimo 10 minutos para nós mesmos. Ficar comigo mesmo, internalizando o que é, para que serve, para ouvir os meus sentimentos, ouvir meus pensamentos, ver o que me serve, o que não me serve, colocar um direcionamento na minha vida e dizer assim, cara, isso eu quero para mim, isso eu não quero. Porque senão a mente fica todo o tempo, a mente ela gera de 70 a 100 mil pensamentos por dia. Quantos desses pensamentos vocês estão conscientes? Então, de 70 mil pensamentos por dia, quanto por cento vocês acham que estão conscientes desses pensamentos? É irrisório o percentual de consciência que a gente tem. Então, essa internalização é um procedimento que a gente vai se conectar com o nosso eu divino. Que é no silêncio, é além da mente. Quando a gente silencia,
a gente começa a pegar essa prática de silenciar, a gente vai vendo que a gente vai conectando uma força interior que antes parece que a gente não estava dando importância para ela, a gente não estava conectando a ela. Mas quando a gente pega essa prática de silenciar, nem que seja 10 minutos ao dia, a gente vai vendo que, cara, estou me sentindo mais centrado, menos vulnerável, né? Menos influenciável pelos meus pensamentos, pela minha confusão mental, consigo direcionar e realizar mais as coisas, procrastinar menos. Então, tem muita. Consigo ter mais disciplina, ter mais organização, mais ordem. Então, isso tudo faz parte do processo. Para quem quer saber quem é, para quem quer saber o que está fazendo aqui. Tá? Então, comecei falando sobre os trabalhos aqui no Mãe Maria, né? Como eu disse, o Reiki, e o porquê da energia de troca. Isso é algo que eu vou explorar. E também quero deixar um recado que em breve teremos rodas de cura online a princípio, tá? Rodas de cura sistêmica para as pessoas que querem uma experiência diferente, uma experiência de cura em grupo, em conjunto, tá? São trabalhos que serão feitos em conjunto. Lembrando que a gente tem também uma equipe de apometria, uma equipe de Ho'oponopono da identidade própria. A gente tem equipes prontas para trabalhar com energia, né? Com um embasamento energético e de conhecimento espiritual, né? Passado aqui por essa nossa egrégora. Tá? Algumas novidades surgirão em breve, mas, por enquanto, a única novidade que eu posso dizer é essa, da roda de cura, tá? Que ainda não tem data. Bom, o que eu ia falar para vocês? Então, estava falando sobre a energia de troca, o quanto é importante. Primeira importância é isso. Quem vai receber, ela não está recebendo algo de graça. Ela está pagando por aquilo, mesmo que seja um valor simbólico. Então, ela vai ficar mais disponível para receber. Ela vai valorizar mais internamente aquilo. Vai dizer, pô, 7 horas, vou me colocar na posição lá como foi orientado. Então, o que é? Tudo é energia. Então, a troca é importantíssima. Porque quando eu executo algo para ti e não te cobro, tu fica, tipo, dentro de ti, mesmo que não seja inconsciente, tu fica assim, tô devendo um favor, uma obrigação para aquela pessoa. E aquilo começa a incomodar as pessoas, né, internamente. E aí o que acaba acontecendo? Ou tu não vai mais procurar aquela pessoa, né? Tu vai tipo, não vou mais solicitar o serviço dela porque ela não me cobra, aí eu não vou mais procurar, mesmo que te faça bem. Então tem o quesito vergonha, né, às vezes. Ou tu vai querer recompensar de alguma forma. E às vezes a recompensa que tu dá não é equilibrada, tá? Ou seja, porque o dar e receber tem que ser equilibrado. Isso é uma lei também, uma lei universal. A lei do dar e receber tem que ter equilíbrio. Então, em todas as relações é necessário o equilíbrio dessa lei, tá? Então, muitas das relações, normalmente, que estão em desequilíbrio é por causa que um está dando muito e o outro está só recebendo, tá? Um está dando muito, o outro está recebendo muito. Aí desequilíbrio. Então, o dar e receber tem que estar em equilíbrio. Então, aí, falando da parte terapêutica. Eu vou explicar para vocês tudo como funciona, por que a egrégora decidiu que todos os trabalhos sim são cobrados, tal, por causa justamente desse equilíbrio do dar e receber. E aí a pessoa, quando ela está pagando, ela não fica devendo internamente, ela não fica tipo, tô devendo um favor para eles lá. Ela simplesmente, não, eu paguei, recebi o serviço e me fez bem. Eu quero pagar de novo e receber de novo quantas vezes for necessário. Tá? E além da parte energética, que como é fluxo, e aí quando as pessoas não entendem que quando a gente está cobrando por um trabalho, mesmo que seja espiritual, aqui nesse centro terapêutico, a gente não está cobrando a energia da espiritualidade. Claro que não. Isso não. Está cobrando é o tempo que aquelas pessoas estão destinando a vida delas a estudarem, a se prepararem,
conhecimento que foi buscado, que foi comprado material, é isso que está sendo cobrado, a energia do tempo e da disponibilidade daquelas pessoas, isso sim. Bom, mas voltando na parte energética da energia de troca. Então eu te compro algo, eu te compro um serviço. Vamos na terapia. Eu te compro um serviço. Tu é o terapeuta, eu te pago pelo serviço. Tu me manda toda a tua energia que tu tem de melhor ali, né? Mesmo que não fosse pago, mas tu manda o que tu tem de melhor. Ok. E tu recebe. Então tu fica satisfeita porque tu pagou e recebeu aquela energia. Tá? Ok. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Aí tu manda de volta o quê pro terapeuta? Tu manda gratidão. Porque tu te sentiu bem, tu saiu melhor e tal. Supriu tuas expectativas, porque a mente humana é cheia das expectativas, né? Ela já vai com várias pré-conceitos, pré-definições antes de fazer algo, mesmo que inconsciente, tá? Então ela já vai com as expectativas conforme as experiências que ela já teve, pra gente ver que expectativa é algo limitado. Bom, logo, ok, até aí isso girou bem a roda da abundância. O prestador de serviço prestou o serviço, a pessoa pagou, então teve já uma troca ali, né? Um pagou. E aí depois teve a continuidade da troca, que por quê? Que a pessoa se sentiu bem, se sentiu grata e mandou de volta uma energia boa para aquela pessoa lá que fez o trabalho. Então a roda girou, legal. Talvez gire mais ainda porque ela vai indicar para outras pessoas. Vai dizer, pô, me fez bem pra caramba lá, pô, fiz um trabalho lá, lá no Mãe Maria e deu tudo certo, tô bem melhor. Ok, como a gente vê muitos falar, né? Tá, mas tem um outro caso. Por isso que é tão importante a energia da troca. Aquela pessoa que não ficou satisfeita. Aí ela não ficou satisfeita são por centenas de motivos. Ou porque não supriu as suas expectativas, ou pelo quadro obsessor é mais forte que a sua própria mente. Eles influenciam, dizendo, não vai lá, isso está te fazendo mal. Isso acontece também aqui, a gente vê, a gente percebe. Às vezes a pessoa vem necessitada, recebe uma ajuda, dá um up, e o quadro obsessor é tão pesado, e tão, vamos dizer, aquela pessoa tem uma porta aberta, tanto acesso na vida dela, o quadro obsessor, que ela influencia o tiro, a mulher ela não volta lá, a mulher, falando mulher ou homem, não importa. A pessoa não volta aqui no Centro de Terapias Mãe Maria, tá? Porque foi influenciada negativamente e eles botam uma pilha, eles dizem que aí fazem a pessoa se sentir mal, isso é normal, faz parte do processo, eu sempre instruo, digo, se tu sentir mal no dia, vem que aí sim tu vai ficar bem, porque é pra tu não ir. E aí algumas pessoas não aguentam essa batalha, não conseguem vencer essa batalha inicial. Ah não, fiquei mal, não vou mais. E aí perderam para o quadro obsessor. Tudo bem. Só que essa pessoa que veio aqui, às vezes teve um efeito até de catarse. O que é catarse? Catarse é um efeito de rebote, um efeito colateral de um tratamento. Na homeopatia a gente tem, só que por isso que a homeopatia eu começo, sou homeopata, eu começo sempre com os tratamentos bem sutis para não ter, bem suave, para não ter essa catarse, esse efeito rebote, esse efeito reverso aí de um tratamento de cura. Porque às vezes é justamente para o nosso corpo se curar, o nosso corpo, o nosso espírito, é necessário colocar coisas às vezes enraizadas, velhas e que são, vamos dizer, nocivas para fora. E aí gera um incômodo. Normal, tá? Gera um incômodo. E às vezes o incômodo é mental, né? E aí, claro, como eu falei, o quadro obsessor colabora, né? Ele percebe onde tem uma brecha e eles, aquilo que é desse tamanho, eles fazem ficar desse tamanho. Não, sim, tá te sentindo mal. Aí a pessoa, tô mal, tá doendo. Eles aumentam aquilo ali. Ok, tá? Aí a pessoa, claro, não tem instrução, às vezes não tem conexão, não tem fé. E aí não se conecta, não eleva a sua vibração, não consegue fazer uma respiração, não consegue sair daquela vibração de baixa, né? Que aí tu sai quando tu eleva a tua vibração, tu consegue né? Opa, que ninguém vai me influenciar mais. Se eu tenho fé, pelo menos fé, não conheço nada, mas eu tenho fé, eu vou seguro na mão de Deus, né? Segura na mão de Deus.
e vai. Né? E aí, o que é isso aí? Segurar na mão de Deus e elevar a tua vibração. Tu respira fundo, tu vai, não, faz uma oração com coração, com fervor, já eleva a tua vibração, já sai da baixa, da influência dos negativos, tá? Bom, e aí, agora vem na parte da energia de troca que eu estava comentando, tá? Isso tudo eu estou falando porque quando nós abrimos o Centro de Terapias Integrativas Mãe Maria, teve muita... E quando eu falo contradições, até contradições nos meus próprios paradigmas tiveram que ser quebrados. Mas como eu estou sempre aberto e eu respeito muito a egrégora que me sustenta, eu respeito e ouço, embora contrarie também, porque eu questiono, contrario, mas eu sei que eles têm um fundamento, né? Para estar me fazendo enxergar. Mas eu, claro, eu questiono, contrario para aprender. E nunca me colocando numa posição superior, né? Óbvio que não. É para aprender, porque eu quero aprender. Então é sempre nessa posição, tipo, no meu lugar. O meu lugar é dirigente aqui no plano terreno, ok? Esse é o meu lugar. Mas existe cargos maiores e eles não são melhor. Cada um tem sua função, tá? E eles nunca nos rebaixam. A espiritualidade nunca nos rebaixa. Bom, então aí como eu estava dizendo, fizemos um tratamento para a pessoa e a pessoa teve um efeito adverso, né? Teve um efeito colateral do tratamento. E claro, às vezes a carga é muito grande, né? E aquele início é complicado, a pessoa tem que ter vontade mesmo, tem que ter fé para seguir. E aí a pessoa, pá, não, diz que não vai mais, que fez mal e etc. Bom, conclusão. Essa pessoa, ela coloca dúvida no tratamento, ela vem uma vez só e diz que já não deu certo, fez mal para ela, não vou mais. Já bota assim na cabeça dela e os obsessores aqui. Não vai mais, não, lá é horrível, lá eles são não sei o que, eles vão te ferrar tua vida. Pai, os obsessores aqui na volta, botando pilha. Tá, e aí a pessoa começa a mandar energia negativa, dizendo, ah, não, lá eles são, não, o que eles dizem eles não fazem, é mentira, que eu fiquei muito mal ao invés de ficar bem. E aí o que ela tá fazendo? Mandando energia negativa para mim, que fiz o tratamento aqui nela. Para mim e pra minha galera aqui. Bom, aí que vem a sacada da energia de troca. A energia de troca, o dinheiro, que é o que a gente usa aqui nessa realidade, nessa dimensão, em outras dimensões, a energia de troca são outras coisas, tá? Aqui é o dinheiro. É importante. Então, quem diz que dinheiro não é importante, só pode dizer que dinheiro não é importante quem não precisa de dinheiro. Tá? Aí tu pensa em coisas mais importantes, sim. Mas quando a gente ainda precisa de dinheiro, se preocupar com dinheiro, é sinal que o dinheiro é muito importante. Tá. Então, essa pessoa manda energia negativa, só que como eu tenho um intermediário, que é o dinheiro, essa energia negativa não vem direto para mim. Ela vai descarregar naquele intermediário. Tá? É que nem um corretor de imóveis. Tem o comprador, vamos dizer, o locatário e o locador. E tem o corretor no meio desse negócio. Cara, quando o cara que loca a casa lá vê problema e coisa, ele não fala direto com o dono, ele fala com um corretor. Então, se ele tá brabo, se deu problema lá, ele tá brabo, ele xinga, ele vai xingar o corretor. E o corretor vai falar com o dono do imóvel para resolver. Então, tem um intermediário, entendeu? E o dinheiro, nesses casos, é o intermediário. Então, quando é positiva a energia de troca, quando é positiva, a pessoa recebe um benefício lá do tratamento e me manda energia de gratidão, a energia vem para mim e vem para o intermediário também. Faz o intermediário, o dinheiro prosperar, faz a coisa andar mais. E quando é negativa, ela vai para essa energia de troca, para esse intermediário que é o dinheiro, e aí é descarregado, aquele dinheiro vai ser gasto em alguma coisa e é descarregado. Então não vem toda aquela carga negativa para nós. Por isso que as religiões de matriz africana, todos os trabalhos são cobrados por causa disso, tá? Também. Na Quimbanda também é cobrado por causa disso, tá? É porque eles entendem esse processo, tá? E aí, para as pessoas às vezes que não têm conhecimento, mas na Umbanda, não sei o quê, papapá. Ok. Então, lembrando que na Umbanda, ela veio historicamente, ela veio para
acolher um público que foi, vamos dizer, ex-escravos, pessoas que não tinham condições. Por isso que ela veio com esse negócio da caridade, tá? Então ela veio para acolher ex-escravos, porque foi bem no momento em que em seguida tinha sido abolida a escravatura, então ficou um pessoal marginalizado na sociedade, que eram escravos e índios, às vezes escravizados também, tá? Então eram pessoas que não tinham tanta condição financeira, então por isso que se fala, por que veio o arquétipo do preto velho, falando que nem um preto escravo, por que veio esse arquétipo? Porque era a linguagem que os escravos, ex-escravos, entendiam. Uma linguagem simples e não rebuscada com estudo, porque eles não tinham estudo. E você sabe, há pouquíssimos anos atrás, não existia mais escravatura, os negros já tinham sido libertados, as pessoas não tinham lugares que não podiam entrar negros. E o espiritismo ficou elitizado. Na igreja, em vários lugares não podiam entrar negros. Então, por isso que veio a Umbanda para o Brasil, etc, etc. Claro, aí a Umbanda depois ela começou a ser muito miscigenada pelas culturas, pelos cultos africanos, tá? Mas claro, lembrando que a Umbanda brasileira, essa Umbanda brasileira, os cultos afros, eles já existem há milênios, né? Eles existem há milênios, tá? E lembrando bem que quando se estuda com mais profundidade em Umbanda, eles falam que, tipo, já vinha lá da antiga Atlântida, na própria África eles cultuam com algumas coisas com esse nome, tá? Então, essa Umbanda de 1908, brasileira, era esse o objetivo. Por isso que eu estou falando por isso que veio com esse vínculo, com esse cunho de fazer caridade para não cobrar, porque as pessoas não tinham grana mesmo na época, tá? E era para ajudar, era para acolher esse povo. Tudo isso são histórias. Mas, como eu estava dizendo, aqui nós somos universalistas, né? Então, o meu trabalho sempre foi desmistificar e aprender com todos os segmentos espiritualistas, religiosos, o que for, mas nunca ser apegado aos dogmas, nunca endeusar homens, tá? Nem endeusar escrituras, porque foi escrito por um homem, tá? Então a gente e aí quando às vezes as pessoas gostam de endeusar entidades, também nem endeusar entidades. Por quê? Porque elas também, muitas vezes, alguns, né, já foram humanos encarnados, e também as entidades não estão para. Elas não, o objetivo delas não é o endeusamento, tá? Seja até mesmo divindades. Divindades são fontes de energia, né? Assim como os orixás, assim como os gênios da natureza, são divindades, não foram encarnados, eles não tiveram uma vida aqui. Então, as histórias, quando são mitologias, são histórias para humanizar, para ficar mais próximo do homem entender. Tá? Então, é muito importante saber que as divindades, elas não estão nem aí para se tu endeusa ela ou se tu não endeusa. Tá? Elas estão aqui com um propósito a ser cumprido como fonte geradora de energia, cada uma com a sua particularidade. Então, são coisas que o meu trabalho desde sempre é desmistificar um monte de coisa. E claro, como a gente já tem bastante vivência com médios, hoje em dia a gente vê muitas pessoas com a mediunidade, que eu nem gosto de usar esse nome porque é um nome que o espiritismo se apossou e deturpou tanto esse nome que ficou ridículo, tá? Porque na verdade todos nós, médio é todo intermediário entre dois planos, tá? Entre duas dimensões, e todos nós somos médiums, tá? Tem pessoas que têm essa faculdade mais desenvolvida, tá? Tem pessoas que têm a faculdade mediúnica
paranormal, vamos dizer assim, seria um nome mais adequado, mais desenvolvido. Mas é uma ferramenta de alta tecnologia, na verdade todos temos, só que uns mais adormecidos e outros menos. Só que essa ferramenta, quando não há autoconhecimento, quando não há um aprofundamento, ela é uma ferramenta que pode ser usada negativamente, pode machucar alguém, tá? Então, é necessário a espiritualidade, a base da espiritualidade é o autoconhecimento, tá? Então não adianta só qualquer meio espiritualista que for, vai lá, faz todos os rituais, parará, parará. Cara, e lá no dia lá é o mais inteirado no trabalho espiritual, mas cara, se não tá fazendo dever de casa, fora dos bastidores, no dia a dia, que é o que é o verdadeiro, a espiritualidade é no dia a dia, cara, não adianta, tá se enganando, tá sendo enganado. Então, o que a gente preza aqui, sim, é a libertação do ser, e não o aprisionamento por causa de conhecimento, e não o aprisionamento, não, o fulano sabe muito, então, esse cara é. Cara, admira a pessoa, eu admiro muitas pessoas, mas a gente não pode endeusar, por quê? Porque, cara, é um ser humano, é passível de falhas todo momento, todo ser humano erra muito, todo ser humano que quer crescer, que quer reconhecer sua verdade, que quer explorar o seu poder pessoal, ele erra demais. Tem que errar para aprender, entendeu? Porque com os erros que vem as formas de não fazer e vem a experiência. Então a gente não quer, não, se a gente tiver medo de errar, a gente não faz nada. A gente não se coloca em um estado de vulnerabilidade, não se atira a fazer. Então a gente precisa sim fazer. Se errou, cara, só vira a página e segue, faz de novo. Errou, faz de novo até acertar. Então, todas as pessoas que deixaram legado na Terra, essas pessoas erraram demais. Erraram. E aí que vem a grande sacada. Elas erraram muito mais do que acertaram. Mas se não fosse tantos erros, não teria o acerto. Exemplo do Thomas Edison, né? Não sei quantas mil vezes o cara tentando fazer a lâmpada incandescente. Ele daqui a pouco conseguiu. E aí o cara chega lá, o repórter, ele pergunta: mas o senhor não se frustrou? Não se sente mal por ter errado tantas vezes? E eles: não. Eu aprendi 10 mil formas de não fazer a lâmpada incandescente. E aí, ó. Claro, agora a gente já nem tem mais lâmpada incandescente, agora é tudo LED quase. Mas, cara, se não fosse ele, nós não tinha nem luz, não devia ter, mas é um legado que ele deixou, né? A gente sabe que também tem isso, né? No plano divino, quando um não pode fazer, executar a sua ação, sempre tem dois ou três já também com habilidades parecidas para executar aquele intento, né? Aquela mensagem que precisa vir, aquele experimento, aquela energia que precisa vir para o plano terrestre, para o plano terreno, nessa dimensão que a gente vive. Que mais eu tenho que falar para vocês? Então eu expliquei um pouco sobre energia de troca, falei, quem não viu depois volta lá. Falei um pouco das novidades aí, agora os reikis serão todos eles online, tá? À distância, você não precisa nem se movimentar, é simplesmente entrar no grupo de WhatsApp lá, faz o Pix no dia do reiki e vai receber o reiki na sua casa, tá? Não precisa nem mandar comprovante porque vem lá no coisa do banco. É R$8, é irrisório o valor do reiki, tá? As apometrias ainda vai ter presencial, não sei até quando, tá? Mas a gente faz a distância também. E nessa terça manhã, no caso, a gente tem atendimento médico astral, tá? Então são cirurgias astrais que a gente faz com a nossa egrégora. As egrégoras são diversificadas, né? A gente tem egrégoras de tudo que é jeito. Uma coisa que eu acho importante falar aqui, que está muito na moda, são diferenciação por raças de extraterrestres, tá? Então, a grande maioria aí das pessoas que falam, que canalizam,
A grande maioria são hologramas, a grande maioria não é verdadeiro. Me desculpe falar isso, e não é um machismo, isso é uma orientação da minha egrégora espiritual, senão eu não falaria, porque eu não estou aqui para falar o que eu acho, né? Eu estou aqui para falar o que tem que falar, não o que eu acho, porque se falasse o que eu acho que nem estava mais aqui. Então, a grande maioria é enganação, tá? Que na verdade, e não é assim dizer, mas eu conheço uma pessoa muito boa que fala, que canaliza, etc. E as mensagens são bem bonitas, ok. Cara, mas às vezes elas mesmas estão sendo enganadas. Então por quê? Porque o ser humano, com as suas inúmeras brechas que nós temos, de vaidade, as nossas brechas de ego, de expectativa que eu falei antes, as nossas ilusões que a nossa mente cria, é muito fácil ser enganado por seres, às vezes, não negativados. Se passando por Arcturiano, se passando por Siriano. Então, uma coisa assim, ó, a coisa mais importante que eu acho que eu vou deixar aqui hoje é o seguinte: o que importa se vem um japonês, se vem um alemão, se vem um africano, cara, se vem um maori lá, australiano, cara, o que importa a raça dele, o que importa a cor da pele dele, o que importa a linguagem dele. Se ele vem me ajudar aqui agora. Ele tipo, cara, sofri um acidente e tô atirado ali no chão na rua. Importa o quê? Qual é a raça dele? Não, eu tô todo ferrado. Dizer, qual é a tua raça mesmo? Ele não fala nem a minha língua. O que importa? Qual é a raça desse cara? Não importa nada. Importa o que ele está fazendo ali. Não importa qual ajuda que ele está me dando. Se ele sabe falar a minha língua ou não sabe, cara, ele está me ajudando naquele momento que eu preciso. Então, o que importa, agora vem o que eu entendi agora, que é a mensagem que a espiritualidade estava querendo que eu falasse. O que importa não é quem mandou a mensagem, e sim a mensagem. Não importa se foi Jesus, não importa se foi o diabo, não importa. O que importa é a mensagem. O quanto de transformação. Então, quem está dando ênfase para quem está mandando a mensagem, cara, tá se perdendo no ego. E aí fica fácil de enganar. Fica fácil de ser enganado, entendeu? Então, às vezes é isso aí. É para ficar atento, né? Eu sempre, como assim, ó, o meu canal é o meu canal aqui, eu não tenho vida social na internet. Minha vida é profissional na internet. Então isso aqui é para isso, é para chamar alerta, é para largar umas verdades que a espiritualidade quer que fale. Cara, fique atento. Esses que estão dando muita ênfase para as entidades XYZ nomeando. Cara, as entidades lá no plano espiritual eles não estão nem aí pro nome deles. Eles perderam essa personificação, essa identificação. Quem precisa é nós. Então, para tu identificar um ser de luz, não é pelo nome que ele diz, e muito nem pela aparência. Para os clarividentes, tá? Os clarividentes se enganam bastante. Muito fácil. Um clarividente sem ego, com um ego solto, o ego à frente, sem ser trabalhado, estão se enganando aí a torto e direito. Por quê? Porque não estão se conectando com o coração. Espiritualidade é conexão de alma, coração para coração. É intuição aqui, ó, cardíaco. Não é aqui. Não é aqui. Tá? Então, que é a tal raça, que é o fulano de tal, aqui é o fulano de tal. Cara, eu posso aqui, ó, incorporar qualquer ser aí. Qualquer. E dizer. Falar até papagaio fala, né? Então, isso a gente tem que quebrar esse paradigma da visão, do que eu tô vendo, que ele tá falando que é. Tá? Às vezes o que tá falando que é não é. E às vezes o que não está falando nada ali tem fundamento, ali tem verdade. Então vamos se atentar na mensagem. Prestar bem atenção na mensagem. Tá? Se ela traz. Se ela incomoda, às vezes até tem fundamento, porque mexe com o nosso ego, cutuca o nosso ego. Opa! Né? E essa mensagem chegar nos canalizadores, às vezes é bom, porque não é que eu estou contra os canalizadores.
eu não sou contra, eu vejo cara bom aí fazendo coisa linda aí, demais. Só que às vezes é para chamar a atenção de que, cara, nem tudo é flores. Nem todo arcturiano que diz que é arcturiano. Nem todo reptiliano é malvado. Então são coisinhas que só a experiência e a conexão com a sua hierarquia espiritual para trazer uma verdade à tona. E nós, às vezes, a gente está sendo bem enganado, tá? Mas cada um se engana com o que quiser. Eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que aqui o meu papel é trazer um alerta para que a gente não fique consumindo mentira. Porque daqui uns dias, com a questão dessas inteligências artificiais, a gente vai ter muita informação sem base. Muita, 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 muita. Porque a inteligência artificial ela pega a informação da rede, né? E como a rede já é bem contaminada de informação e desinformação, né? Daqui a pouco ela vai estar embasando até com literaturas e coisas que são fakes. Então, já existe muito isso. Então, pra gente, como é que a gente sabe? Como é que eu sei para não ser enganado? Cara, olha, vai no histórico da pessoa, olha assim os vídeos lá antigão, vê o que aquela pessoa está falando. Claro que há uma evolução no decorrer de qualquer pessoa, mas vê se tipo ela segue uma mesma linha do que quando ela começou a falar. Ela tem um norte, ela tem uma base, entendeu? Ela tem um alicerce. É isso que eu quero dizer. Existe um alicerce sustentando aquele trabalho. O alicerce é espiritual. Porque pessoas que tipo mudam do norte para o sul, assim, do nada, muda para lá, na questão, na mensagem que ela traz para o mundo, às vezes é meio, ou precisa muito provar para os outros, né? Querer demonstrar muita coisa. Isso aí já foi tempo que se precisava demonstrações, né? Antigamente precisava-se, a espiritualidade fazia mais demonstrações físicas, de materialização e etc. Fenômenos. É porque as pessoas precisavam daquilo, mas hoje em dia a espiritualidade não trabalha mais assim, não. Tá? Eles, até nas cirurgias astrais, são coisas bem sutis, porque eles não fazem, poucos médicos fazem aquelas coisas de corte, não sei o quê, porque as pessoas precisavam crer, precisavam ver para crer. E hoje em dia a gente está numa espiritualidade já numa frequência diferente, que a conexão é de coração, né? De coração para coração, tá? Mas tudo isso que eu falei, sempre lembrando que tudo que eu falo não existe, não é verdade absoluta. Cada um tem que conquistar, tem que explorar a sua verdade, tá? Tem que quebrar os seus paradigmas para encontrar a sua verdade, para encontrar o seu poder pessoal. Então tudo que eu falo, não levem como verdade absoluta, porque não é. Num universo relativo não existe verdade absoluta. São só experiências, tá? São experiências minhas e sim, se eu tiver equivocado nas minhas experiências, vou ter o prazer em vir falar, dizer, pô, aquilo que eu falei é uma bobagem do caramba. Mas como eu disse, eu tento não falar o que eu acho, eu tento falar o que a minha egrégora, a minha hierarquia espiritual me conduz a falar. Porque eu acredito neles, acredito na mensagem que eles vêm trazer e é o que eu vivo, né? Então são coisas aí já né, estão alinhadas, são coisas que eu vivo, busco viver na minha vida, tá? Então é isso. É um caminho, né? E porque é um caminho de libertação, é um caminho de encontrar a sua força aqui dentro que a gente tem, o divino aqui dentro, e aí a gente se libertar de escrituras, libertar de falsos gurus, porque cada vez mais vai vir falsos gurus, tá? Então fique atentos, fique atentos. E não me vejo como guru de forma alguma, simplesmente sou um ser como todo mundo, um buscador da verdade, e vou continuar sendo, tá? Gratidão a todos, fique com Deus e qualquer coisa chame no WhatsApp aí, que eu mantenho informado das questões
As magias divinas, para quem não tá sabendo, para quem não tá me acompanhando nos grupos de WhatsApp, a gente tem os grupos lá que a gente mantém as informações. Estou fazendo toda semana ativações magísticas com a força de magia divina, com a força de cura quântica estelar, com a força de rei, orixá rei, com a força dos guardiões. Várias ativações magísticas para desbloqueio, para limpeza energética. Então eu já fiz para abertura de caminhos, fiz para processos judiciais e venda de imóveis, fiz para relacionamentos, todos os tipos de relacionamento, e agora a próxima que eu vou fazer vai ser para prosperidade e abundância, tá? Mas aí eu vou avisar, vocês vão ver aí. E essa daí nós vamos fazer a coisa andar mesmo. Os resultados estão sendo maravilhosos, sempre lembrando que magia não é mágica, né? Magia é um potencializador energético, ela tem um poder gigante, mas ela não é mágica. Ela trabalha dentro das leis que regem o universo, tá? Então, às vezes não é no tempo, não é imediato, é no tempo de Deus, mas acontece, tá? Mas ela funciona. Às vezes as coisas estão organizadas para acontecer, ela dá aquele empurrão, parece mágico, mas não é mágico, tá? É porque eu estava pronto para acontecer, só estava precisando daquele empurrãozinho, limpeza daqueles, cortar aquelas energias negativas que estavam segurando, e aí ela vem com essa força e corta e a coisa flui, que é uma maravilha, e as pessoas, né? Como já teve bastante relato aí nessas últimas que a gente ativou. Beleza, povo? Gratidão, fique com Deus e mande sugestões aí no direct para as próximas lives. Grande abraço a todos.